Oi, queridos, presentes preciosos de Deus. Vamos para mais uma história da nossa Bíblia, mas antes, obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. E quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve também no canal, dê um like, compartilhe entre muitas crianças e adolescentes para que eles possam aprender da palavra de Deus. E que Deus abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Na nossa última história, que o rei Acasias foi um péssimo rei. Ele ficou muito doente e ele não procurou o Senhor para ser curado, mas ele procurou a Baal e ele acabou morrendo. Depois que se passaram essas coisas, Deus havia falado para Elias que iria levá-lo para o céu. Então Elias estava conversando com Eliseu e ele disse assim para Eliseu: Eliseu, eu vou lá para Betel, mas você fica aqui. O Senhor mandou eu ir lá. E Eliseu disse para Elias: vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Eu vou junto com você. Quando eles chegaram lá em Betel, os filhos dos profetas lá daquela cidade, eles vieram até eles e eles foram falar com Eliseu. E eles disseram assim para Eliseu: Eliseu, você está sabendo que ainda hoje o Senhor vai levar Elias para o céu? E Eliseu disse para eles: eu sei, eu estou sabendo, mas por favor, fiquem calados, não falem sobre isso. Elias voltou a falar com Eliseu. Ele disse: o Senhor me mandou agora ir lá para Jericó. Eliseu, eu quero que você fique aqui. E Eliseu disse para ele novamente: eu não vou te deixar. Vive o Senhor, eu vou junto com você. Eles chegaram lá na cidade de Jericó. E quando eles chegaram lá, os filhos dos profetas que moravam lá na cidade de Jericó também vieram falar com Eliseu. Eles falaram para Eliseu a mesma coisa. Você sabia, Eliseu, que ainda hoje o Senhor vai levar Elias para o céu? E Eliseu disse: eu sei, mas por favor, fiquem calados. Sabe, meus queridos, Eliseu sabia que o seu amigo iria estar com o Senhor. Por isso ele não queria falar nesse assunto. E por isso ele queria estar sempre junto de Elias. Então Elias, ele fala agora com Eliseu: Eliseu, o Senhor me mandou ir até o Rio Jordão. Fique aqui. E ele disse: não, vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Eu vou junto com você. E assim, os dois foram juntos lá para o Rio Jordão. Então, eles chegaram até o Rio Jordão. E a Bíblia diz que havia mais ou menos 50 homens daquela cidade e eles estavam de longe observando Elias e Eliseu conversando. Então Eliseu, ele pegou a sua capa, aquela capa de pele, ele dobrou a capa e a Bíblia diz que ele bateu com a capa nas águas. E quando ele bateu com a capa nas águas, um milagre aconteceu. As águas se separaram, foram um pouco para lá, um pouco para cá, e o meio do rio ficou seco, sem nenhuma água. E assim Elias e Eliseu, eles passaram e foram lá para o outro lado do rio. Que coisa maravilhosa! Então Elias falou com Eliseu. Ele disse assim: olha, me pede o que você quiser, que eu vou fazer antes que o Senhor me leve. Então Eliseu disse para ele assim: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito, ou seja, isso que você faz, Elias, eu quero fazer mais ainda. O Espírito de Deus que está em você, eu quero que tenha muito mais em mim. Eu quero que tenha 2 vezes mais. Elias disse para Eliseu: você está pedindo uma coisa difícil. Se você me ver subindo ao céu, isso vai acontecer. Enquanto eles conversavam, a Bíblia diz que Elias foi tirado
de Eliseu, e uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, vieram e levaram Elias, e ele foi subindo num roda-moinho, foi subindo, subindo para o céu. E a Bíblia diz que Eliseu nunca mais viu Elias. Mas enquanto Elias subia, a capa de Elias caiu, veio até Eliseu. E aqueles homens, de longe, observavam todas aquelas coisas. Elias havia subido para o céu para estar com o Senhor. Eliseu não ia mais ver o seu amigo, não iam mais estar juntos ali, né, fazendo a obra de Deus. E aqueles homens ali, olhando e observando todas as coisas. Então Eliseu volta e as águas do rio voltaram também para o lugar, depois que ele havia passado com Elias. Então ele pegou a capa de Elias e ele fez igual Elias fez. Pegou a capa, bateu nas águas do Rio Jordão e falou: onde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz que aconteceu igualzinho que Elias fez, um milagre. Eliseu, quando bateu nas águas, as águas se abriram daquela mesma forma e o meio ficou seco. E Eliseu passou. E aqueles homens falaram: o espírito de Elias, Deus mandou também para Eliseu. Eles entenderam que Eliseu agora era tão poderoso quanto Elias e Deus havia escolhido Eliseu para ser o novo profeta, ficar no lugar de Elias. Aqueles homens, eles falaram para Eliseu: deixa a gente ir atrás de Elias. De repente, Deus deixou o corpo dele nas montanhas, né? Ou atrás dos montes, deixa a gente procurar ele. Eliseu disse: não adianta, vocês não vão encontrar ele. Eliseu sabia que Deus havia levado Elias para o céu. Mas aqueles homens insistiram tanto que Eliseu disse: pode ir. E eles foram e ficaram 3 dias procurando Elias e não encontraram. Voltaram e falaram para Eliseu. E Eliseu disse: eu não falei para vocês que não ia adiantar vocês procurarem Elias? Vieram outros homens e falaram assim para Elias: Elias, a cidade aqui é boa, mas as águas são muito ruins. Não tem vida na água, quer dizer que não tinha peixe. E ele disse assim: as águas são doentes, as águas não serviam para beber. Era uma água que não vivia nada nela. Então, Eliseu falou assim: olha, peguem uma vasilha nova, que nunca foi usada, e coloque sal e me traga. E assim eles deram para Eliseu uma vasilha com sal. E a Bíblia diz que Eliseu pegou aquele sal e ele jogou na água. E foi jogando sal. E quando ele jogou o sal, ele disse assim para aquele povo: olha, Deus está mandando dizer para vocês que essas águas já estão curadas. O Senhor sarou as águas. Vai haver vida nela, não vai haver mais morte. E a água ficou maravilhosa. O povo pôde beber, teve peixes na água. Que coisa maravilhosa! Como Deus agora está usando poderosamente a vida de Eliseu, assim como Deus usou a vida de Elias. E o povo cada vez mais entendia que Eliseu era o profeta de Deus. Quando Eliseu está voltando, ele está passando por um bosque, a Bíblia diz que os rapazes, eles são pequenos, eles começam a debochar de Eliseu. Começam a falar: sobe calvo, porque ele estava indo para a cidade, né? E Eliseu, ele era calvo, ele não tinha cabelo aqui em cima. E eles começaram a debochar. E a Bíblia diz que Eliseu olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Saíram do bosque 2 ursas enormes. E a Bíblia diz que elas despedaçaram 42 daqueles rapazes que zombaram de Eliseu.
E agora Eliseu vai embora e ele vai finalmente, passa pelo Carmelo e vai lá para a cidade de Samaria. Meus queridos, Eliseu, ele queria estar juntinho de Elias, não queria se separar de Elias. Ele queria aproveitar aquele último dia para estar junto dele. Ele amava Elias. Você sabia que tem alguém também que te ama muito, muito, muito e que quer estar sempre pertinho de você? É verdade, meu querido. Essa pessoa é Deus. Deus, Ele ama você. Deus, Ele é o teu Criador. E Ele te ama de uma maneira muito, muito especial. Nós vamos ler Jeremias 31, 3. A palavra de Deus, o que ela diz. Com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Ou seja, com um amor grande, um amor que nunca vai acabar, eterno. Eu te amei. Deus está falando isso para você. Ele te ama. E com benignidade, quer dizer com muita bondade. Eu te atraí. Eu te puxei para pertinho de mim. Deus, Ele te puxa, Ele nos puxa para pertinho dele. Mas tem algo que nos afasta, nos separa de Deus. Deus quer a gente juntinho dele, mas esse problema que a gente tem, ele nos afasta, ele nos separa de Deus. Esse problema se chama pecado. O pecado, ele nos separa de Deus, porque Deus, ele não está onde tem pecado. Deus, ele se afasta, ele abomina o pecado. Mas ele nos ama de tal maneira que ele enviou Jesus Cristo. Jesus era o único que pode resolver o problema do nosso pecado, porque ele não tinha pecado, nunca teve pecado, ele é o próprio Deus. Ele morreu, foi crucificado para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Ele foi sepultado, mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo de Jesus está vazio. Por isso ele pode perdoar o meu e o seu pecado, que é o problema que nos afasta de Deus. Se confiarmos em Jesus e pedirmos para que ele nos perdoe do nosso pecado, podemos estar juntinho de Deus, assim como Deus quer que a gente esteja junto dele. Você já recebeu Jesus como Salvador? Se ainda não fez isso, se você ainda não fez, meu querido, faça. Confesse para Jesus. Se você entende que tu é pecador, que tu faz coisas que desagradam a Deus, confessa ao Senhor, peça perdão. Pede para Ele fazer morada no teu coração e ser o teu Salvador, te salvar dos seus pecados. Ele vai fazer isso, Ele te ama, Ele quer você pertinho dele. E se você já tem Jesus como Salvador, se você pecar, confesse ao Senhor, meu querido, peça perdão e procure fazer as coisas que agradam ao Senhor. Assim você vai estar sempre juntinho dele, assim como Eliseu estava junto de Elias e assim como Elias foi um dia ficar juntinho de Deus. Que Deus abençoe você, meu querido. Lembra-se que vocês são preciosos para o Senhor. A vida de vocês vale muito para Deus. Meu querido adolescente, sua vida é preciosa para Deus. Nunca se esqueça disso e fale sempre com Ele em oração. Se você está com algum problema, alguma situação difícil, não deixe de falar com Deus. Ele ama você e Ele deu o filho dele para morrer por você numa cruz. Pensa nisso. Amamos você, mas Jesus, Ele te ama muito, 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 muito mais. Beijo, meus queridos. Fiquem na paz de Jesus. Amém.